Olá, estamos começando aqui mais uma vez pela Alô TV, nosso programa Cuidadosamente. E novamente eu vou estar aqui com uma convidada especialíssima. Já esteve aqui conosco, doutora Flávia. Daqui a pouquinho ela vai se apresentar e falar com vocês. E vai tratar um tema que está aí, vamos dizer assim, mexendo com a cabeça de muita gente. Hoje a gente vai falar aqui sobre os tais bebês reborns. A gente vai para um rápido intervalo e a gente retorna aqui para já discutir com uma psicóloga e neuropsicóloga, né, essa febre que está acontecendo aí nas redes sociais, no meio da sociedade, sobre os bebês reborns. Um rápido intervalo e a gente já volta. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Hoje eu acordei numa febre. Isso é sintoma de dengue, hein? Também tô com uma dor nas juntas, atrás dos olhos. Sei não, viu? Parece dengue. Tô reparando umas manchas vermelhas no corpo. E eu tô com mal-estar também. O que será que pode ser, hein? Bebe bastante água e vamos para a unidade de saúde. Ao perceber os sintomas da dengue, beba bastante água, não tome remédios por conta própria e procure uma unidade de saúde. Tratá-la de forma rápida evita que o quadro se agrave. Se pode ser dengue, pode ser grave. Ministério da Saúde, Governo Federal. Como eu informei para vocês, né? Estamos de volta aqui para o nosso segundo quadro aqui e hoje a gente vai tratar aqui sobre os bebês reborns e eu trouxe aqui uma especialista em pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento que já esteve aqui comigo tratando sobre autismo e TDAH e hoje ela vai falar aqui sobre essa situação que a gente vem vivenciando atualmente. Daqui a pouquinho, inclusive, ela vai dar aí um pouco de informações sobre esse universo dos bebês reborns e eu gostaria que ela fizesse aí uma rápida e breve apresentação, até porque se você quer saber, né, mais sobre o currículo dela, é só assistir o nosso programa passado que você vai conhecer em detalhes aí toda a formação da nossa doutora que está aqui hoje novamente comigo para debater sobre esse tema tão atual e tão interessante, e tão relevante, e tão presente nos nossos dias atuais. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Flávia. Wendel, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, pelo convite de estar aqui novamente nesse programa e falar sobre um tema muito interessante, né, que é sobre essa febre do bebê reborn, né. Eu sou a Flávia Gonçalves, sou psicóloga, neuropsicóloga, né, sou proprietária do Instituto Neuros e hoje estou aqui para falar sobre esse assunto muito importante. Esse assunto, ele, de alguma maneira, ele faz parte aí do seu dia a dia, do seu cotidiano, ou, assim como a maioria de nós, está tendo contato pela primeira vez? Então, eu gostaria de saber um pouquinho se, e dentro do aspecto mesmo do seu atendimento, da sua clínica, da sua atuação que você tem, né, com a especialidade que você hoje consegue atender, como é que é essa questão, como é que chegou para você essa questão do bebê reborn? Então, Wender, essa questão do bebê reborn chegou para mim com várias nuances, né? Porque eu, como neuropsicóloga, né, e como eu atendo o meu público maior é sobre crianças e adolescentes, eu estou acostumada a ter esse bebê reborn, né, só que com crianças, como um mundo mágico, lúdico, onde a gente faz até mesmo intervenções com o bebê reborn em crianças. E aí, hoje, né, as pessoas estão comentando muito sobre esse assunto, como se ele fosse um assunto muito recente. E, na verdade, ele não é. É um assunto que ele vem, né, o bebê reborn, ele vem lá de 1990, né, nos Estados Unidos, foi um dos primeiros que apareceram lá, né, segundo as pesquisas. E ele vem, só que ele veio criando
novas perspectivas em relação a ele. Ele veio como um bebê, né, mais parecido com um bebê recém-nascido, e as pessoas foram aprimorando essa questão do bebê reborn, trazendo cabelo, cílios, mais realidade, mas tratando mais uma questão lúdica. Né? E eu venho tratando isso dentro do consultório como uma questão lúdica. E hoje venho trazendo, né, esse boom falando sobre essa questão do bebê reborn em outras nuances. Então, para mim, não é novidade, mas no mundo adulto, dessa forma, com essa dimensão, sim. Quando a gente fala sobre essa questão do bebê reborn, a gente precisa trabalhar aí essa questão de o que é patológico e o que não é patológico. Porque, afinal de contas, a preocupação, eu acho que o que inclusive tem feito viralizar aí nas redes sociais, é o fato de algumas pessoas começarem a ter um relacionamento com esses bebês de maneira a ultrapassar aquele limite entre a relação de uma pessoa com um objeto. Isso. Então, assim, nesse sentido, talvez a preocupação da sociedade, a preocupação das pessoas isso não é patológico, ou seja, a pessoa está ali relacionando com aquele brinquedo ou com aquele objeto, como se aquilo não fosse um brinquedo, um objeto, fosse de fato um bebê, uma criança, ao ponto, por exemplo, de levar ele para um hospital para poder ali receber um tratamento, né? Apesar de que eu acho que tem muitas dessas coisas que foram feitas só para viralizar. Mas acredito que no meio disso tem sim pessoas com uma relação problemática com esses bebês. E aí, o que você falasse um pouquinho para nós sobre isso? Então, Wender, quando fala sobre esse tema, a gente pode abranger para várias questões, né? E a gente trata também de uma linha muito tênue, né? Em questão da patologia, do que é real, do que é fantasia, do que é criança, do que é adulto. Então, assim, o bebê reborn, a gente, por exemplo, utiliza em consultório para a gente tratar algumas crianças, trazer essa realidade de uma criança, de um bebê que vai nascer, por exemplo, né, como cuidar, até mesmo ensinar essa criança a se cuidar através desse bebê, a gente pode utilizar também. Para um autista, por exemplo, a gente pode utilizar para ele ficar mais próximo do que um contato social com alguém, dos cuidados que ele precisa ter com ele mesmo, com outras pessoas, e isso também a gente utiliza. Só que o que acontece? Quando acontecem esses fenômenos, há muito, eu vou utilizar uma palavra, de demonização sobre tudo que está acontecendo. Só que é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. Porque pessoas, por exemplo, teve época que pessoas, elas utilizaram, né, do bebê reborn para algumas situações. Outras pessoas transferiram, por exemplo, a questão do cachorro. O cachorro também já foi um fenômeno das pessoas entrarem e começarem a utilizar o cachorro como filho, o cachorro como um ente da família, né? Há notícias até que eles receberam, né, heranças, alguns cachorros são tratados como isso, e houve esse fenômeno. Agora esse fenômeno foi transferido, mas eu como neuropsicóloga e eu como psicóloga, eu fico muito com medo de falar até sobre o assunto, né, e até mesmo verificar essas questões psicológicas sobre as pessoas, como elas estão agindo, né, qual que é o ponto ali de eu verificar se isso é uma coisa que vai ser ruim para essa pessoa ou boa para essa pessoa. É essa muita questão, porque eles estão, muitas das vezes, transferindo, né, esse amor, esse carinho que ela deveria dar para uma outra pessoa, ela dá esse carinho e esse amor para um bebê. Por quê? Por quê? Então é isso que, quando chegar em consultório, tem que ser verificado, porque às vezes é uma mãe que perdeu um filho, a gente pode utilizar isso por um tempo, mas é aquela questão. Até quando isso é saudável, vai depender de cada indivíduo. Porque para pessoas, existem pessoas que adotam um cachorro e aquilo realmente é um significado na vida dela. E tá tudo bem. Mas pode ser que um cachorro não seja, né? Tanto é que tem pessoas que maltratam, que desistem. Aí a gente também, ainda começa a pairar para uma questão de eu vou assumir um bebê, por quê? Eu não preciso bebê, né? Tem uns agora criando até com tecnologia de febre e outras coisas. Mas se for um bebê reborn, que é o que eu recebo no meu consultório, ele não chora, né? A hora que você desiste, você pega esse bebê aqui e coloca ele ali.
Uma criança não, uma criança dá trabalho, você tem que educar essa criança, você tem que trocar essa criança. Ela realmente vai ter uma febre, você vai ter que ter uma ação rápida, você está criando o ser humano para o mundo, né? Então tem pessoas que tá tudo bem você escolher não ter filho, isso aí é uma questão sua. Se você não quer ter filho, tá tudo bem, a pessoa ela escolhe o que ela quer ter, se ela quer ter família, com quem ela quer se relacionar, não tem problema. Mas o problema está quando a pessoa transfere isso de uma forma muito doentia. Então, por exemplo, tem crianças que têm um bebê reborn ali e ela cria aquela fantasia, é super interessante até trabalhar em consultório. Mas tem crianças que ela começa a entrar no mundo como se aquilo fosse verdade mesmo. E chora por aquilo. Teve um caso, por exemplo, de uma mulher que ela foi contar, ela estava dentro do supermercado e ela viu uma menina mais jovem e ela deu espaço para essa menina, e ela segurando, e ela conversou sobre a maternidade com essa pessoa. E ela conversou com essa maternidade e essa pessoa correspondeu a essa maternidade como se, né, tivesse o filho. E ela foi, colocou a pessoa, ela saiu do supermercado, ela falou, uai, a mulher tá ali tentando colocar a compra com essa criança. Ela foi lá ajudar essa mãe. Ela foi, colocou a criança dentro né, ajudou a colocar as compras e a mãe colocou a criança. Ela falou, nossa, eu fiz tanto por essa mãe, eu vou me despedir dessa criança. Quando ela chegou para despedir dessa criança, ela percebeu que era um bebê reborn. Então, assim, essa é a questão. Então, eu não tenho como avaliar como um todo. Mas existe um risco e existe um perigo, sim. E aí a gente tem que avaliar o indivíduo como o indivíduo. O que aquilo significa na vida dela. Porque existem terapias que a gente faz, por exemplo, que a mãe perde a criança, que a gente precisa desensibilizar ela aí. Então, a criança ela pode ser um objeto de despedida, por exemplo. Isso pode ser, igual eu falei na criança, a gente pode ensinar a criança. A criança vai nascer, né, como ela se cuidar. Existem várias coisas, mas a questão é porque, é igual você falou, tem pessoas que estão utilizando isso também para criar momentos, né, para chamar atenção, para ganhar like, que isso também é perigoso. Você vê que ele nem está introduzindo o bebê reborn na vida dele como uma pessoa, mas ele está ali como influência, querendo influenciar pessoas e causar, né, movimento para ganhar like, essas questões, que aí também começa a pairar para um problema se não tiver cuidado. Eu até vi essa semana agora, né, nas redes sociais, um stand-up comedy aí, falando assim, que é para essa área de professor. E ele falando, ele chama Diogo Almeida, né? E ele falando lá, agora o sonho de consumo de todo professor dessa fase infantil, ter uma creche de bebês reborns. Já pensou chegar lá e o Enzo não fala? E o Enzo não né? Você fala pro Enzo, o Enzo só fica que aí, quietinho, nessa questão, né? por exemplo, as pessoas vão perdendo os papéis dela, né? Porque o professor existe para dar aula para um aluno que né, fala, que está ali, que se comunica, que vai aprender e vai mostrar para ele um resultado. Ele vai ter a satisfação de ensinar essa criança, né? E depois essa criança ir crescendo e se desenvolvendo. Então, aí qual que seria a função dessa pessoa, né? Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco eu quero perguntar para a doutora Flávia, psicóloga, neuropsicóloga, especialista em tratar crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, autismo, TDAH, TOD, né, entre outros. E eu quero perguntar para ela, fazer a seguinte provocação. E aí você me responde no próximo bloco, a gente já volta com você respondendo. O que você faria caso chegasse ali uma mãe querendo atendimento para o seu bebê reborn? A gente volta num rápido intervalo, a gente volta e ela vai responder essa pergunta pra gente. No Brasil, de cada 14 potenciais doadores de órgãos, apenas 4 realizam a doação. A recusa familiar é um dos principais obstáculos e um dos principais motivos é a ausência de diálogo sobre o assunto.
Pensando nisso, reunimos algumas famílias e perguntamos: você quer falar sobre doar órgãos? Não. 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 Falar doação não é fácil. Eu sei a importância que é, mas eu nem consegui falar. Porque falar sobre doar órgão é falar sobre morte. Agora, pedimos para que integrantes de cada família saíssem da sala. Então, refizemos a pergunta. E se seu filho, seu marido, pai, precisasse de uma doação? Você falaria sobre doar órgãos? Se meus filhos estivessem precisando de um órgão. Pela vida dos meus filhos, eu falaria sobre doação de órgãos. Sim, com certeza. Pela vida dele. Para mim, ia ser um momento único, saber que alguém vai doar um órgão pro meu marido. É para salvar alguém que eu amo, né? É para salvar a minha mãe. Precisamos estimular o diálogo sobre a doação de órgãos nas famílias de todo o Brasil. Um dia, sua família pode precisar de um doador ou ter a oportunidade de ser a doadora, mas é preciso conversar sobre isso. Agora, né, pensar diferente, né? Conversar com as crianças sobre isso. Se um dia Deus me levar primeiro do que os meus filhos, né, eu quero ser uma doadora de órgãos. Doação de órgãos. Precisamos falar sim. Ministério da Saúde, Brasil, Governo Federal. Conforme o prometido, doutora Flávia, chegou lá uma mãe, a gente fala sempre das mães, parece até que o bebê reborn não tem uma relação com a figura também masculina, mas vou tomar aqui como exemplo uma mãe. Chegou uma mãe lá com o bebê reborn, assim como já aconteceu em alguns lugares aí, né? Alguns hospitais, alguns CAIs, aí, algumas unidades de saúde. Chegou alguém lá no seu consultório, lá no Instituto Neurix, querendo atendimento para o bebê reborn. E aí? Olha, Wender, eu confesso que eu pensei muito nessa pergunta porque eu tinha certeza que você ia fazer ela para mim, sabe? O que acontece? É porque, na verdade, provavelmente tem muitos dos nossos seguidores, tem muitas das pessoas, as pessoas que vão assistir o nosso programa, estão com vontade ou morrendo de vontade de fazer essa pergunta, especialmente para alguém mais preparado para respondê-la. Com certeza. Esses dias eu vi até uma postagem de uma profissional que ela faz pinturas, né? Que ela recebeu, né, uma encomenda para pintar um quarto de um bebê reborn. E aí eu fiquei pensando nessa questão, nisso veio me refletir se chegasse lá. E teve um caso, por exemplo, que um médico, ele mandou internar essa pessoa, né? No caso do médico, a postura dele eu não posso dizer, né? Porque eu não sou médica, ele tem algumas questões que para ele são diferentes de nós como psicólogo. Mas a primeira coisa que eu ia fazer, Wender, de verdade, é acolher essa mãe. Porque eu preciso entender o que está acontecendo. Porque, assim, da mesma forma, quando traz para mim uma criança atípica ou típica, né? Eu tenho que fazer esse acolhimento para entender essa história, porque ninguém adoece de um dia para o outro. Então, esse adoecimento, ele vem com uma história, e eu preciso entender essa história. Porque se não... Até para saber se é, de fato, exatamente o que estão dizendo, né? O que estão dizendo, exatamente. Porque hoje a gente está num tempo, assim, inclusive, esse fenômeno, né, do bebê reborn, uma coisa que eu percebo muito, é que há uma patologização de tudo, desse processo, né, dessa situação, que muitas vezes está sendo colocado uma parte da sociedade, apenas o que mais você vê nas redes sociais, né? Meu Deus, que loucura, o ser humano está realmente louco, perdido, como é que tem uma relação dessa, assim, com um bebê, né, e tal? Isso. Mas a sociedade está esquecendo que nós fizemos isso com cachorro, com bonecos pet, infláveis, com bonecos infláveis. Nós fazemos isso com a Ferrari, com a Lamborghini, nós fazemos isso com pessoas. Porque a gente toma posse de pessoas achando que ele também é um objeto para você. Isso. Então, na verdade, agora tá com esse boom por causa da situação que está acontecendo no momento. E agora as pessoas querem registrar tudo e trazer isso à tona.
Mas o primeiro passo seria a questão do acolhimento, para entender, porque muitas mães enlutadas, por exemplo, elas passam por essa situação. Por exemplo, acontece uma coisa na velhice. A velhice, né, quando a pessoa chega a uma certa idade, ela costuma, né, claro, que não é todas as pessoas que chegam na velhice acontece isso. Ela há uma remissão, né, da questão dela, funcional dela. Então ela começa a ter desejos por boneca. É uma hora que entra uma boneca, mas é uma coisa que vai virar um afeto para essa idosa. Às vezes ela não teve uma criança e sempre desejou, né, ter uma boneca, por exemplo, que, vamos dizer, 70, 80 anos, não tinha essa disposição de bonecos que a gente tem hoje, né? E ela tem esse desejo de ter. Então, assim, eu poderia vir aqui, Wender, e falar várias coisas, né? Realmente as pessoas estão enlouquecidas, mas eu que trabalho em consultório, as pessoas estão enlouquecidas por muitas coisas que não estão sendo comentadas. Isso só está em evidência hoje. Então, como eu te digo, a primeira coisa, eu queria entender a história dessa mãe. Porque muitas que perdem os bebês, elas precisam disso, né? Existem até no exterior, por exemplo, quando a mãe perde o bebê, tem uma câmara, né, que parece que está chegando no Brasil, eu vi notícia, mas não tem, assim, uma sólida, né, para te falar. Que eles congelam o bebê para a mãe ter aquele momento. Então, assim, eu já atendi mulheres enlutadas com a perda da criança, que ela teve que reviver aquele momento. E mais, porque como foi um trauma, ela apagou aquela história dela. E aí o que ela teve que fazer? A gente teve que reviver aquele momento. Quando ela reviveu aquele momento, o que ela fez? Ela ressignificou aquilo, que é o papel do terapeuta dentro do consultório. Essa ressignificação. Então, para essa ressignificação, a gente utiliza muito na TCC a questão da dessensibilização sistemática. A gente precisa desensibilizar aquela pessoa, entender aquele momento, fazê-la compreender, porque se ela estiver em surto, por exemplo, ela vai vivenciar aquilo como se aquilo fosse de verdade mesmo. Aí eu vou ser mais uma pessoa para julgar ela? Por que eu não posso acolher? Não é que eu vou evidenciar e falar, não, você está certa, você precisa viver isso. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando que se eu for uma pessoa que eu consiga acolher e entender, eu vou ajudar muito mais ela do que eu julgar ela e colocar como se fosse uma pessoa que não merecesse viver em sociedade, ser julgada, né? Porque é o que a internet faz muito. Ela julga sem entender o contexto histórico da pessoa. Os próprios autistas, as pessoas com TDAH, são também, muitas vezes, vítimas dessa patologização. Exatamente, Wender. As pessoas, né, considerarem que quem tem autismo tem uma doença. Exatamente. Como é que é isso, por exemplo? Com o seu olhar, com a sua perspectiva? Acontece muito, sabe? Porque, assim, hoje, graças a Deus, a gente está tendo um diagnóstico mais precoce, né? Porque antes a gente tinha um diagnóstico muito, muito tardio. E hoje não, a gente tem esse diagnóstico mais precoce. Isso tem ajudado a gente fazer essas nossas crianças a se desenvolverem mais. Tanto as crianças típicas, tanto as crianças atípicas. Porque com essa chance de intervenção, a criança ela consegue se desenvolver mais. E assim, há uma questão muito que eu vejo, por exemplo, em escola, eu vejo muito. Às vezes, quando a mãe fala que a criança é uma criança, que ela tem TDAH e autismo, ela já não tem vaga mais naquela escola. Aí chega, né, eu passei por uma experiência agora, que eu estava viajando, e tinha um casal que ele tinha 2, né? E aí eu fui, conversei, né? Não me apresentei como psicólogo, porque eu estava no momento de férias, né? Descanso. E aí a mãe falou assim, eu quero entender, por que você tem tanta paciência? Aí eu falei para ela, não, eu sou psicóloga e eu trabalho, né? O meu trabalho maior é com crianças ativas. Eu falei assim, agora eu entendi. Porque muitas das vezes não é isso que acontece. As pessoas afastam. E a minha filha, por exemplo, né, já falei isso, minha filha tem 8 anos, e ela tem crianças autistas na sala dela. Ela sabe lidar com essas crianças, que é a melhor coisa, né? Quando você ensina a criança a forma correta de tratar as outras pessoas, independente se ela tem algum transtorno ou não, é o caminho mais correto para uma criança. E hoje existe isso, então ele é autista, ele não vai falar, ele não vai andar, ele não é inteligente. Isso são crenças limitantes que as pessoas têm, que afasta as pessoas da sociedade e torna a vida dessas crianças mais difícil ainda do que deveria ser.
Ao invés da sociedade procurar entender, nossa, como que eu, como vizinha, eu posso ajudar? Eu, como amiga, eu posso ajudar? Tem um caso na internet muito interessante, que a menina ela tem um filho, ela tem um irmão que é autista. E aí ela queria fazer uma homenagem pro Dia dos Pais, e ela foi perguntar para a filha dela como que ela queria um homem. E foi muito interessante. A menina falou assim, não, eu quero um homem que ele saiba cuidar de uma criança autista. Ela falou, mas por quê? Porque eu posso ter... E a menina tem, sim, cerca de 8, 9 anos. Ela falou assim, não, porque eu posso ter uma criança autista, assim como o meu irmão, mas na falta do meu irmão, como que a senhora vai fazer? Eu vou ter que cuidar dele, então eu preciso de um marido que saiba cuidar de uma criança autista. Então o que acontece? Ela foi inserida no processo. Então a gente ensina, através até de um bebê reborn, como que essa criança mais velha vai lidar com essa criança autista. Mas aí o que as pessoas fazem? Elas pegam aquilo, transformam em outras questões não elaboradas, e aí começa a virar esse boom na internet. E as pessoas aproveitam da situação. O que você diria a respeito do seguinte? A gente sabe que a sociedade, essa questão do bebê reborn, é uma coisa que está agora, né, viralizada, tá uma febre, todo mundo. Aí tem o lado que fala mal, fala bem, fala contra, outros que falam, né, que a gente tem que, como você está falando aqui, tem que ter um cuidado, né, tem que ter uma atenção para esse fenômeno, né? Porque, até porque não é um fenômeno novo, que recente, que apareceu ontem, né? Algo que já vem aí acontecendo há décadas, né? Você entende isso como um sintoma da sociedade? Ou seja, não é o bebê reborn que está gerando essas pessoas, é a própria sociedade, é a própria questão sintomática, os sintomas de uma sociedade que já vem sendo trabalhado para essa humanização do objeto, essa questão, por exemplo, de que agora, né, quanto tempo nos cinemas se tem aí essa temática falando, por exemplo, de robôs que vão se tornar humanos, ou que vão ocupar, né, vamos dizer assim, o lugar, por exemplo, do ser humano. Nós estamos aí vendo aí o desenvolvimento tecnológico cada vez mais, né, avassalador, o tal do Elon Musk aí, todo dia aparece aí pra gente nas redes sociais aí um robô com feições, com características cada vez mais humanas, numa ideia de que a gente poderia, por exemplo, talvez nos relacionar com esses objetos como se eles fossem humanos. Então não é uma coisa só de gente doente. Não. E a gente sempre fala na psicologia que há sempre um hospedeiro perfeito. Então o que acontece? Muitas das vezes essa pessoa ela já está propícia a isso e ela acha um objeto para fazer. E se você trabalhar, né, o que você trabalha também na clínica, você vê muito mais coisas. É porque a gente, né, tem um código de ética que a gente não pode sair divulgando as coisas que acontecem no consultório. Mas as pessoas se utilizam de objeto, igual eu falei para você, de pessoas, né? Utiliza a pessoa como objeto o tempo inteiro. Então, assim, existem as pessoas doentes mesmo, né? Mas existem as pessoas também que são convencidas a isso, né? Igual já teve fama, né? O ET vem, o ET aparece, faz isso. São vários fenômenos. Então, assim, esses fenômenos, eles têm que ser estudados. A gente não pode ser omisso na sociedade, nem como profissional, nem como social, de todas essas coisas que estão acontecendo. Mas que existe sempre um hospedeiro perfeito para tudo que se acontece nessa vida. E as pessoas estão aproveitando desse momento para falar sobre isso como se fosse algo novo, mas isso está acontecendo há muito tempo. Clareia para a gente, doutora. Existe um lado bom dessa questão do bebê reborn? Para mim, no contexto clínico, existe sim, porque ele pode ser uma questão de um objeto, né, de social, ele pode ser uma questão de um objeto que a gente pode treinar com as crianças emoções, né, desenvolvimento, habilidades, até mesmo, né, como fazer, cozinhar, tudo isso a gente pode se utilizar. Da questão da responsabilidade, então pode sim. A questão como eu falei, às vezes a pessoa utiliza uma coisa que pode ser boa para uma coisa ruim, como em qualquer coisa na nossa sociedade. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco eu vou entrar em questões sensíveis aqui com a doutora
Flávia, porque eu vou tocar numa questão um pouco, né, delicada, mas que eu acho que é importante. E você que está assistindo esse nosso programa aí, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, no canal da Alô TV, o nosso, né, se inscreva, coloque lá acione lá o botãozinho de notificação para receber esses conteúdos aqui no nosso Cuidadosamente. A gente vai para um rápido intervalo e a gente vai voltar. Se eu fosse você, não perdia o nosso próximo bloco. Juntar a família, cuidar dos nossos, é muito Brasil. E vacinar contra a gripe também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Se você faz parte dos grupos prioritários, vem tomar a vacina e se proteger da gripe. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Desde o primeiro dia, a vacina já faz parte da nossa vida, guardando nossos primeiros passos, nos protegendo enquanto descobrimos o mundo. Em cada etapa, cada conquista, as vacinas continuam sendo nosso escudo para que possamos viver com saúde cada momento da nossa vida. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada, porque vacina é pra vida toda. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Bom, conforme, né, o anunciado, eu queria fazer uma pergunta um pouco delicada, um pouco sensível para a doutora Flávia, que é os variados usos desses bebês reborns. A gente está vendo aí esse uso maternal, a gente está vendo o uso que é lúdico, você já até colocou aqui para nós, que é esse uso pedagógico, esse uso até terapêutico, que vocês que atuam com pessoas com problemas no neurodesenvolvimento, né, com questões do neurodesenvolvimento, que isso pode até ser um auxílio, uma ajuda, né, e tal. Mas nós estávamos falando aqui de sintomas da sociedade, né? E a gente está vendo que, por causa da própria sociedade, há uma patologização desse fenômeno, do uso desse boneco, né? E essa patologização, ela se estriba, né? Ela se fundamenta no fato de que as pessoas não têm limite, de que o ser humano está sem limite. E a gente sabe que isso não é novo também, né? Que essa coisa já vem de muitas longas datas, essa coisa do ser humano cada vez mais e mais, que vai se desenvolvendo tecnologicamente, que vai se desenvolvendo como sociedade, algumas coisas assim esquisitas vão aparecendo. E aí a minha pergunta para você é o seguinte: a gente sabe que tem realmente gente que tem problema, que tem psicose. A gente sabe, por exemplo, que tem gente que tem problema, por exemplo, com pedofilia. Em específico, né, em relação a essa questão, por exemplo, de usar esses bebês para descarga ali, vamos dizer assim, de um certo desvio, de uma certa psicose. Como é que você, como psicóloga, neuropsicóloga, encara essa questão? Então, quando você trabalha com criança, essa questão da pedofilia, ela está sempre pairando sobre nós, né? Porque a pedofilia, ele tem um caminho clássico a seguir, né? É sempre alguém próximo, né? É sempre pai, avô, tio, alguém próximo, muito próximo, que se é tratado como tio, como... nossa, mas só acontece com meninas? Não, mas é sempre da mesma forma. Tanto para menina, tanto para menino é a mesma forma, né? Então a gente sempre paira sobre isso. Só que a pedofilia, no caso específico, né, ele tem a questão do prazer e ele tem a questão também, de muitas das vezes, a questão da dor, a questão de realização de fantasia. Então, assim, eu não acredito que ele vai
para essa questão do bebê reborn. Já houve, por exemplo, do inflável. Já tem homens que usam, né? A gente ouve muita... O inflável, né? A gente vê aí nos noticiários aí, hoje, né, pessoas, inclusive, casando com bonecos realistas adultos. Adultos, exatamente. Que é o tal do boneco inflável, que teve uma época que até substituía, né, o prazer do homem, né? Uma época não, eu acho que isso ainda... Não, é porque teve um boom também, né? Dos homens utilizando isso e hoje fica mais camuflado da utilização, né? Mas se o ser humano, o homem, ou que seja mulher, né? Tem algumas coisas que a gente tende mais para o homem, mais né? para o homem, outros mais para mais para a mulher. Mas é porque na teoria é o que mais acontece, isso. Infelizmente. Um homem começar a fazer uso com essa finalidade de um bebê reborn, como é que nós vamos encarar isso? Primeiro a gente tem que aplicar novamente a questão da escuta, né? Para entender por que a fantasia, porque aí a gente entra no âmbito da fantasia, né? Por que a fantasia dele seria esse bebê? Então, porque se ele me demonstra que ele quer o bebê e o bebê reborn, ele tem questões específicas, né? Muito parecido com uma criança. Então, se ele já tem essa tendência, tem que ser analisado, né? De uma forma muito cautelosa, para ver se ele já não tem essa nuance. Porque, igual eu tô falando para você, o pedófilo, ele tem uma trajetória, o pedófilo, ele tem calma. Ele não é uma pessoa, esse negócio que rapta a pessoa e pega a criança e não sei o quê, é pedofilia, mas uma outra coisa. Mas essa outra coisa talvez é até mais forte do que a pedofilia. Porque às vezes acontece com criança e adolescente, porque a criança e adolescente está sozinha, vulnerável, passando pela rua. Entendeu? Então tem uma outra nuance, fora essa questão da pedofilia. Agora o pedófilo mesmo, ele age com cautela, né? Ele abraça a família, ele entra dentro dessa família, ele compactua com aquela família, ele espera. Teve um paciente minha que ele esperou quase 12 anos até ela atingir uma idade para ele cometer o ato. Então, assim, entendeu? A pedofilia, eu acredito, né, que ele age um pouco diferente. Porque aí sim é uma questão de fantasia, de realização, né, que ele pode fazer com qualquer outro jeito. Se você perguntar para o médico, né, plantonista, de quantas coisas que ele recebe dentro de um plantão, né, de objetos introduzidos, realizando fantasia, são inúmeros. São bastante. São bastante, é inúmeros mesmo. Bom, espero que vocês estejam gostando aqui do nosso debate, aqui, né, dessa nossa reflexão sobre os bebês reborns. Hoje aqui com a nossa convidada, a doutora Flávia, que é neuropsicóloga. E eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre o instituto que você representa e também falasse aí com os nossos seguidores, com a nossa audiência aí, como é que as pessoas fazem para poder te encontrar e o que você tem aí dentro do Instituto Neuros para oferecer enquanto serviço de saúde para as pessoas. Então, eu tenho o Instituto Neuros, né? Ele já tem 5 anos que ele está aí no mercado. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Inclusive, o Instituto Neuros é um parceiro nosso aqui do nosso programa Cuidadosamente. Então, é por isso que até, de vez em quando, eu estou aqui novamente com a doutora Flávia e com alguns profissionais, né, lá do Instituto, porque eles nos ajudam aqui a trazer conteúdo de relevância para vocês. Porque lá no Instituto Neuros a gente tem uma equipe multidisciplinar, né, que inclusive foi um desejo que eu tive de montar ela justamente para atender as pessoas não precisarem sair de lá para buscar outros profissionais. Então lá a gente tem psicólogo, psicanalista, nós temos fonoaudiólogos, nós temos fisioterapeutas, nós temos psicopedagogo, nós temos nutricionista. Então nós trabalhamos com uma equipe para atender todos esses pacientes, tanto o público infantil, adolescente, adulto e idoso, né? E nós paramos por todos esses, porque a gente tem equipe preparada para tudo isso. Então, eu sou a proprietária e idealizadora do Instituto Neuros. Ele foi criado nesse fim de abarcar essas pessoas, conseguir atender, conseguir tratar com empatia e amor, né? Eu formei administração de empresas, isso me ajuda um pouco no Instituto Neuros, mas depois eu fui para a área da psicologia, me especializei, né, na área de avaliação psicológica, neuropsicológica, terapia cognitivo-comportamental, ABA, né, para trabalhar melhor com esses pacientes lá na clínica.
Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu não sei nem se eu vou ferir a ética do profissional, mas amanhã não vai ferir, porque eu sou só o entrevistador. Muitas pessoas acabam não procurando um tratamento mais especializado. Por exemplo, uma avaliação psicológica para confirmar ou descartar essa questão do autismo, do TDAH ou de outros transtornos, por questão de ser um serviço caro. É caro? Eu não diria que é um serviço caro, porque assim, se for uma avaliação completa, ela exige 10 a 12 sessões para fazer essa avaliação e a gente gasta cerca de 700 a 900 reais só de testes psicológicos que são restritos a psicólogos. Então, o tempo que você vai gastar em avaliação neuropsicológica, diferente de uma avaliação psicológica, você fala, eu quero saber minha personalidade. Eu te dou um teste e isso é uma avaliação psicológica. A avaliação neuropsicológica não, tem que ter todo um estudo clínico. Tem essa visão com a família, com a escola, de buscar, na verdade, uma resposta. Porque no começo eu pergunto para o pai, né? Não, mas qual resposta que você tem? Não, porque eu quero entender por que meu filho é assim. Então, eu vou buscar essa resposta através de testes, estudos e muita análise do caso para a gente não ter uma decisão sobre aquela vida errada. E o que eu tenho tido de experiência, tanto em crianças, adolescentes e adultos, é que é libertador, porque aí ele passa a entender o porquê que ele funciona daquele jeito. Papais e mamães de bebês reborns e de bebês não reborns, de crianças reborns, de crianças não reborns, como é que eles podem te achar e te encontrar para ter aí o acesso ao que vocês ofertam lá no Instituto Neuros? Então, tem as nossas redes sociais, né? Nós temos um site do Instituto Neuros, nós temos, que é institutoneuros.com, temos também o nosso Instagram, que é Instituto Neuros, e tem o meu pessoal, profissional, que é Flávia Gonçalves Psico, que é no Instagram também. Através dessas redes a gente consegue se encontrar. Tá joia. Suas considerações finais para a gente aqui, despedir do pessoal aqui e avisando para eles, Como a Flávia faz parte aqui da nossa parceria, com certeza ela vai estar conosco aqui em outros debates. Às vezes a gente pode até pedir os seus seguidores, para eles sugerir para a gente alguns temas que a gente pode falar aqui, nesse programa, que para mim tem me acrescentado muito, eu tenho aprendido muito, e as pessoas que têm passado por aqui e assistido até mesmo, têm falado muito bem sobre o programa. Por quê? É um programa, apesar de técnico, um programa mais que tem uma resposta ao público. Então isso é muito bom, que não é mais criar mais coisas na cabeça das pessoas, na verdade é desmistificar. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui de novo. Então siga aí, o Alô TV, o programa Cuidadosamente, e a gente seguir com essas outras oportunidades que a gente vai ter de estar aqui. Então, nosso muito obrigado, o Instituto Neuros e a doutora Flávia, e você fique aí atento a cada vez que nós fazemos aqui um programa do Cuidadosamente, é para que você possa ter informação de qualidade, para que você possa, primeiro, a ter autoconhecimento e aprender a lidar e, quem sabe, até a blindar as suas emoções, a cuidar de si mesmo. Até o nosso próximo programa Cuidadosamente.